Olá, alunos da Sebastiana Gonçalves Pinho, essa nossa escola municipal tão querida, tão amada. Hoje a gente está aqui para contar histórias para vocês e a gente espera muito que vocês gostem. Bom, a história que eu escolhi, ela faz parte do livro Contos da Escola, que é um livro organizado pela Ruth Rocha, a famosa Ruth Rocha, e tem textos da Lígia Fagundes Telles, da Silvia Ortoff, do Carlos Heitor Cone, do Moacir Ciclear e a do Pedro Bandeira, que foi a que eu escolhi para vocês. Então, o conto do Pedro Bandeira, chamado hum, 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 O Birolho, é a história que eu vou contar para vocês agora e eu espero que vocês gostem. Bom, então vamos lá. O Birolho. Essa é a ilustração que existe na parte desse conto do Pedro Bandeira. As ilustrações foram feitas por Pink Weiner. Eu usava óculos e o Adilson me pôs o apelido de Birolho. O Adilson era o mais experiente da classe, sabia tudo das coisas, era dos que tinham resposta para tudo, enquanto eu era daqueles que tinham pergunta para tudo. Olá, estecada, boxe! E a bolinha dele chocava-se contra a minha, expulsava a coitada para longe e acabava encaixando direitinho no boxe, que era um buraquinho que a gente fazia no chão do recreio. Quando a gente jogava a Vera, não a brinca, a aposta era a própria bolinha de gude. Naquele início do 5º ano, o Adilson já deveria ter ganho umas 10 bolinhas minhas, quando a dona Zulmira anunciou a prova de geografia. Prova de geografia? E dali a uma semana? Como é que eu ia fazer? Como decorar em poucos dias todos aqueles nomes de afluentes das margens esquerda e direita de tantos rios, se eu nem sabia direito que era um afluente? Eu estava perdido e me queixei do problema com Adilson. Como ele sabia das coisas, naturalmente levantou a sobrancelha e veio com a solução mágica. Fácil, Birolho, muito fácil. É só colar na prova. Eu ia dizer que o que ele tinha falado estava meio errado, que ele deveria dizer colar a prova, ainda que eu não pudesse entender de que me adiantaria lambuzar a folha da prova com goma arábica, mas ele se adiantou. Olha só, você pega um pedaço de papel, uma tirinha, e escreve com letra bem pequena tudo que pode cair na prova. Mas lembre-se, letra bem pequena, hein? Daí, no dia da prova, é só tirar o papelzinho do bolso e espiar as respostas quando a dona Zulmira não estiver olhando. Genial! Uma ideia brilhante como aquela só poderia ser mesmo do Adilson, estava salvo! E tratei de preparar a tal cola muito bem preparada. Naquele tempo, a gente não tinha livros com as lições e tudo era explicado pela professora no quadro e anotado pela molecada no caderno da classe. Li e reli todas as minhas anotações e fui escrevendo com a letra mais miudinha que eu conseguia, todo aquele monte de sabedorias. Além dos tais afluentes, havia montanhas, pontos culminantes, toda essa coisa e, por fim, mesmo com a letra mais miudinha, toda essa coisa, a tira de papel não ficava pequena o suficiente. Com aquele tamanho, na certa, dona Zulmira ia me surpreender, ia tirar minha prova e me dar 0, me mandar para a diretoria. Daí seriam 3 dias de suspensão. Minha mãe chamada pelo diretor, o sinistro professor Espinhel, com seu tremendo castigo dos braços abertos, para que ela ficasse sabendo a espécie de malandro que tinha como filho. Eu estaria perdido para sempre. Era preciso caprichar mais, e eu passava horas relendo as lições, procurando diminuir as frases, até conseguir transformar os principais afluentes da margem direita do rio Amazonas, Santo Javari, Juruá, Purus, etc., até o Xingu, em Içá, Japurá, etc., da margem esquerda, até o Jari. Fiquei 6 dias sem brincar de mocinho bandido, sem ler gibi, perdi 2 horas
de 2 boas peladas, até um jogo contra a turma da rua de cima. Cortei inúmeras tirinhas de papel, escrevi e reescrevi 1 milhão de vezes as anotações da cola, até que na véspera do dia fatal, eu dei-me satisfeito. A cola estava perfeita. Tudo, tudinho mesmo estava anotado ali, sem faltar nada, na menor tirinha de papel deste mundo. No lance de esperteza, eu tinha usado até os 2 lados do papelzinho para economizar no tamanho. Naquela prova de geografia, eu ia arrasar. No bolsinho do uniforme, escondi a cola muito bem enrolada e lá fui para a escola, confiante no meu destino. Sentado na minha carteira, umas 2 fileiras longe de Adilson, pisquei para ele, mostrando que eu estava mais do que preparado. Apalpei minha cola escondida, esperei que a professora Zulmira escrevesse as perguntas no quadro, com aquela letra bonita de professora que eu jamais aprenderia a fazer na vida. Durante as provas, ela costumava ficar sentada à mesa, controlando a gente de longe, e eu já havia planejado um ângulo para sacar meu papelzinho, um ângulo bem escondido dos olhos dela. Bom, a primeira pergunta era fácil demais e eu nem precisei da cola. A segunda era ainda mais bico. Eu fui respondendo na hora. A terceira eram os afluentes da margem esquerda e minha mão deslizava no papel sem que eu precisasse nem pensar. E foi assim até o final. Que prova fácil! Tinha preparado a professora Zulmira. Eu havia respondido a todas as perguntas em tempo recorde e o papelzinho repousava intocado no bolsinho do meu uniforme. Que felicidade! Entregamos as folhas e a professora Zulmira mandou a gente fazer uma redação com o título As Minhas Férias, enquanto corrigia as provas. Aguardei feliz e confiante. Eu me senti um vencedor e nem lembro se eu me caprichei nessa tal redação. Final da aula, quase na hora de bater o sinal, a professora Zulmira tinha terminado a correção e lá vieram as notas. E a minha, tchan, 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 a minha recebeu o mais delicioso 10 deste mundo, o único 10 da classe. Eu sorri, sentindo-me o maior, enquanto o Adilson recebia sua nota 4. Pobre do Adilson, eu ia pensando, pois na certa ele não tinha conseguido fazer uma cola boa e pequena como a minha, quando o Adilson ergueu o braço. Ué, para que pedir para ir ao banheiro quando o sinal ia bater dali a instantes? Ele ficou de pé, apontou o dedo para mim e disse: o birolho teve 10 porque colou. Recebi a ordem de levantar-me. Minhas orelhas na certa estavam tão vermelhas para combinar com a cor da cara. Meu coração disparava e em minha mente estava a carranca do professor Espinhel. Estava o castigo de ficar de pé, de braços abertos e as reguadas a cada vez que o cansaço me obrigasse a baixá-los. Mas havia também uma dor onde me faltava palavra que desse um nome àquela situação. Mais tarde, um pouco mais tarde, eu encontraria a palavra também terminada com ão. Por trás dos meus óculos, a cena foi ficando embaçada pelas lágrimas. Os olhos da professora Zulmira lentamente saíram da direção da Adilson e cravaram-se em mim. Quero ver a cola. Pela primeira vez, naquele dia, o papelzinho enrolado saía do meu bolso e era estendido para a professora. Dona Zulmira desdobrou, examinou, séria, sem nada a dizer. Bom, na hora, eu decidi que tinha que falar a verdade e pronto. Eu fiz essa cola assim, professora Zulmira. Eu levei a semana inteira fazendo, mas eu juro, eu fiz toda a prova sem tocar nela. Aquele olhar levantou-se do papelzinho e encarou-me de novo. Muito bem, então vamos ver. Quais são os principais afluentes da margem direita do rio Amazonas? Javari, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu. Respondi na hora. E da margem esquerda? Eu mandei ver. Içá, Japurá, Negro, Trombetas, Paru e Jari.
Com mais 2 perguntas, a professora Zulmira parecia satisfeita e decidiu. Muito bem. Você não fez uma cola. Você estudou fazendo resumo. Sua nota continua valendo. 10. Ao sentar-me, os óculos já não estavam tão embaçados das lágrimas e deu para ver que o vermelho tinha saído da minha cara e coloria agora a cara do Adilson. 10. Eu tinha tirado 10.